Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez nesse ICO Series. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Irene Azevedo e hoje eu estou responsável pela prática ICO, já já eu explico o que é, para a América Latina. A prática ICO é uma prática da LHH e a LHH é o parceiro que pode e que está presente em todas as fases da carreira de um executivo, ajudando as organizações a tirar melhor proveito dos seus talentos e os talentos de se conectarem melhor com as organizações. E, para isso, a gente tem uma área de recrutamento e seleção, que faz desde recrutamento e seleção, ou terceirização, que é o chamado RPO, e também gestão interina. A gente tem o desenvolvimento de liderança e desenvolvimento de equipe, soluções de assessment de coaching. Como a gente acredita que os talentos eles não são substituíveis, eles são renováveis, a gente tem soluções de upskilling e reskilling. E quando há as transições, né, de carreira, a gente atende desde o chão de fábrica até o, até o C-Level, com soluções diferentes e consultores diferentes de acordo com cada público. Nós também temos uma área de advisory, que faz desenho organizacional, gestão da mudança, transição de habilidade, cultura e frameworks de liderança. Então, o ICO ele é uma boutique executiva global que existe para fornecer mentoria estratégica e consultoria especializada nos pontos de inflexão críticos. Quais são esses? Quando a gente faz mentoria, é quando os executivos estão passando por fusões, aquisições, planejamento de sucessão, novas posições ou fatores econômicos, e hoje mais fortemente os geopolíticos e também os tecnológicos influenciando nas organizações. Então, aí nós temos a mentoria estratégica. Quando há saídas planejadas ou não, a gente tem, então, o ICO, né, que faz a consultoria especializada para essas situações, né, que a gente mais conhecidamente como ICO Transição de Carreira, mas é uma consultoria realmente especializada. Muito bem. Hoje eu tenho a grata satisfação de estar aqui com dois, agora meu amigo de longa data, né, de muita, nem vou dizer de quanto, né, Delfim, porque é de muito tempo, e o Felício, uma nova amizade que começou algum tempo atrás, acho que um ano e pouco atrás. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Então, nós vamos começar com vocês, contando a história de vocês, porque nessa temporada nós estamos falando sobre as histórias de vida de cada pessoa. Isso é uma coisa que não tem fim, né? Porque cada um tem uma história, cada um conduziu a sua carreira de uma maneira diferente. Então, eu diria que essa temporada vai demorar muito a acabar. Mas vocês contem um pouco a história de vocês, que é para inspirar as pessoas que estão aqui, e depois também falem do negócio de vocês, tá bom? Então, queria deixar para vocês decidirem quem é que vai falar primeiro. Beleza, se quiser, pode começar, fica à vontade. Vai lá, Delfim, que ela te conhece há mais tempo. Então, tá bom, vamos lá. Bem, primeiro, prazer, Irene, obrigado pelo convite, estar aqui com você. Feliz o prazer, a gente está se conhecendo hoje aqui, mas prazer também te conhecer, um pouquinho do que a gente falou aqui nos bastidores antes de começar. É super prazer. Para todos que estão aqui assistindo e falando um pouquinho da carreira, eu acho que é sempre interessante, eu sempre tive também curiosidade de conhecer a carreira, né, de outros profissionais, porque eu acho que sempre a gente tem algum aprendizado de conhecendo as histórias. E aí, falando da minha história, eu, eu sou um carioca que já está há 25 anos fora do Rio de Janeiro, eu tenho 55 anos. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu tenho 55, mas como eu comecei aos 15, né, e nunca parei de estudar,
comecei com jornada dupla, vida dupla desde os 15, eu já trabalho há 40 anos. Então, isso me dá um privilégio de me sentir ainda muito novo, com muita energia, muita capacidade física, mental, muito interesse em construir, fazer um monte de coisa. E, ao mesmo tempo, já muita experiência, porque 40 anos já é uma história longa, né? Então, essa combinação, ter começado muito cedo, foi muito bom para mim. E isso me proporcionou experimentar muitas coisas diferentes. Falando da minha carreira, eu vou começar falando um pouquinho de formação. A minha formação sempre foi na área, vamos dizer assim, mais relacionada a exatas. Então, eu me formei em contabilidade, depois eu fiz uma pós em engenharia de produção, depois eu fiz MBA. Então, sempre com um lado mais analítico, mais com uma formação de exatas, de números, o que me direcionou para fazer uma carreira em finanças. Então, meus primeiros 20 anos de trabalho foram na área financeira, e aí eu passei por empresas como o que na época era Banco Real, que depois de várias vendas e fusões, hoje é Santander. Fiz estágio na Vale. Depois eu fui fazer minha carreira, uma formação muito importante que me ajudou muito, eu fui auditor da Deloitte. Depois eu saí um pouquinho antes do processo de privatização, então eu vivenciei toda a privatização no Brasil do sistema de telefonia brasileiro, né, do que era o Brasil no sistema Telebrás, né? Se falar hoje para qualquer pessoa que nasceu na década de 90 tem a menor ideia do que eu estou falando, mas para quem não sabe, a gente comprava telefone, a gente botava uma linha telefônica como um ativo patrimonial no imposto de renda, então era tão difícil que era isso, não era um serviço, era um bem. Enfim, então eu vivenciei esse período de revolução que foi de telecomunicação, né? E se hoje para a gente poder avançar em tecnologia, a gente hoje está falando de IA, imagina se a gente não tivesse, se a gente tivesse um sistema público de telefonia, de sistema de informação. Então vivenciei isso, fiquei 4 anos na AT&T, foi aí que eu conheci inclusive a Irene, né? Eu lá em AT&T, eu acabei virei o CFO da AT&T, isso muito jovem também, aos 28 anos, e aí a companhia fez uma aquisição de um negócio da IBM, foi o que eu acabei conhecendo a Irene, que já tinha saído da IBM, mas enfim, através de amigos em comum a gente se conheceu. E em 2000 eu mudei para o que eu faço até hoje, ou seja, nos meus últimos 25 anos, culminou a minha saída do Rio de Janeiro, que eu fui para a Coca-Cola, e aí eu saí de esse universo de consultoria, mineração, telefonia, serviço financeiro e fui para bens de consumo e eu estou nos meus últimos 25 anos em bens de consumo. Minha primeira grande empresa e minha grande escola de bens de consumo foi Coca-Cola. Desses 25 anos eu fiquei 13 anos na Coca-Cola, então né, metade dessa minha jornada, digamos, dos últimos anos e de bens de consumo foi lá, foi onde conheci muita gente, aprendi muito, foi uma ótima formação de carreira. Eu, dentro da Coca-Cola, trabalhei. A Coca-Cola tem uma coisa que a gente chama de sistema Coca-Cola, que é a Coca-Cola Company, e tem os seus engarrafadores. Eu trabalhei como executivo da Coca-Cola Company, mas operando, estando ligado aos engarrafadores, que eu, como era na época CFO, nos acordos de acionista, sempre o CFO era indicado pela Coca e eu fazia esse papel, né, de uma pessoa de confiança de um dos acionistas dentro dos engarrafadores. Eu fiz isso em 3 engarrafadores, fui CFO de 3 engarrafadores da Coca. Então, completando mais a minha posição de finanças, diretor financeiro da AT&T, foram 4. E aí a minha carreira de finanças acabou e eu, em 2005, aí, na época aos 35 anos, eu acabei migrando para um outro lado da minha carreira, né? Então, minha carreira se divide nesses primeiros 20 anos, dos 15 aos 35, em finanças, e aos 35 anos eu virei presidente de um outro engarrafador da Coca-Cola. E aí tive essa mudança que foi mudar de um olhar, como tradicionalmente qualquer financeiro, um olhar muito analítico, mas um olhar de controle, um olhar de preservação, e tive que fazer uma mudança, e depois vai ser bom a gente poder conversar um pouco sobre isso, mas tive que fazer uma mudança de mentalidade para ser de expansão de negócio, de crescimento, de desenvolvimento, que normalmente não é o que um CFO tem. Mas aqui eu acho que foi uma coisa bem interessante, que eu sempre, nessas conversas sobre carreira e tudo, eu sempre digo, eu
eu já tinha mentalidade de executivo de negócio, mesmo como CFO, porque eu já buscava, ainda que tivesse um papel institucional como financeiro, que precisava controlar e garantir e preservar os recursos da companhia, eu já tinha um olhar de expansão, já tinha um olhar de desenvolvimento de negócio. Então, a minha transição foi muito suave, né? Eu não senti uma mudança, porque a minha mentalidade já era dessa maneira. E aí, eu assumi em 2005, eu fiquei 7 anos nessa operação, fui convidado, inclusive, para ir para a Ásia para assumir uma outra operação da Coca-Cola. Disse um primeiro não, tive um segundo convite, quando eu vi que minha carreira ia ter que sair do Brasil para ir para muito longe, e na época, por várias questões pessoais, eu decidi não é, ir para tão longe e, simultaneamente, de vez em quando eu tinha alguma sondagem de algum hunter, eu acabei sendo sondado e aceitei nessa época, e aí eu vim para o mundo de private equity, eu fui ser CEO de uma investida do Carlyle, que é um fundo de private equity americano, grande, que estava investindo muito no Brasil, e fui ser CEO de uma companhia de moda. Eu saí de bebida para moda, moda íntima, né, algo mais específico ainda. Então, as minhas, eu saí de visitar, né, os bares da periferia e fui participar de salão de moda em Paris, né? Então, assim, uma mudança radical, e tem que se adaptar para entender ciclo de desenvolvimento de produto, falar muito. Fala de branding, a gente já falava isso na Coca, mas falar de branding aqui, eu era o dono da marca, né? Então aqui tinha um outro olhar, comunicação da marca. Então, assim, foi uma experiência fantástica. E em 2018 eu acabei indo para uma outra companhia de bens de consumo também, e aí uma companhia com capital chileno. Então eu já tinha trabalhado em multinacionais americanas, tinha trabalhado num private equity e fui trabalhar com um grupo também multinacional, mas latino, que tem uma outra mentalidade, ainda que seja uma multinacional, porque estava em muitos países, que era o grupo CMPC. E lá a gente tinha uma empresa de bens de consumo, que era a Softs, e o objetivo lá era transformar a Softs líder no Brasil. Eu fiquei 7 anos também na Softs, né, mais outro ciclo de 7 anos. E na Softs tive o prazer de poder pegar uma companhia que era quinta marca, quinta companhia no Brasil e aí bens de consumo aqui é categoria tixo, papel higiênico, tudo que é cuidado pessoal e cuidado polar, fralda, etc. E transformei essa companhia numa companhia, junto com a equipe que estava lá, em líder no mercado nacional. E depois de 7 anos, né, e tendo feito toda essa história, de novo, eu acabei sendo contactado, né, por um outro hunter no mercado, me convidando para fazer uma nova história e que fosse também desafiadora e muito interessante. E a história onde eu estou hoje, que é a Scala. A Scala foi adquirida por outro fundo de private equity, que é o Advent International, que é um grande fundo americano que tem uma presença grande aqui no Brasil, né? Para quem não conhece a Advent, foi quem recentemente comprou o Big, ex-Walmart, vendeu para o Carrefour, foi quem comprou a Copenhague, vendeu para a Nestlé, já teve Está vários na outros. Tigre, né? Está na Tigre, Está né? na Tigre, já teve no Fleury, está na Edux, né? Enfim, tem vários negócios, Ibex, o Advent tem um portfólio muito grande de investimentos no Brasil, na América Latina e e também nos Estados Unidos. E aí comprou a Scala e para resumir, a Scala é a líder no Brasil de cuidado de cabelo, né? Então, o primeiro meme, né? Quando eu fiz o meu primeiro post, meus amigos, inclusive o nosso grande amigo falou: pô, mas como é que é isso? Você está lá, número 1 de cabelo, um cara careca. Eu falei: não, mas é porque isso aqui é para gerar essa provocação, para gerar esse burburinho, né? Então, eu que há muito tempo, né, já não tenho cabelo, estou tendo que agora, eu estou desde o início desse ano, desde janeiro, aprendendo tudo sobre rotina capilar, sobre o cuidado do cabelo que as mulheres têm, e está sendo super interessante, porque o Brasil é o quarto maior mercado do mundo de beleza, e quando você vai para a hair care, o consumo per capita versus a renda per capita é o maior do mundo. Assim, as mulheres brasileiras cuidam muito do cabelo, têm uma preocupação. O cabelo da mulher brasileira, pela nossa miscigenação, ele é super complexo, o que significa que abre muita oportunidade de negócio para todos. E a gente, Scala, quando você pega em volume, hoje é a líder no Brasil em volume vendido, isso é maior do que qualquer outra marca multinacional que a gente conheça, que está aqui no Brasil. E a gente, mesmo já sendo líder, a gente tem um desafio de várias coisas que a gente está construindo, que a gente quer construir.
E eu estou super empolgado aqui para encerrar minha fala, estou super empolgado com esse desafio, que é super recente, mas tem uma jornada grande de muita coisa, não só no Brasil. Hoje a gente está ampliando, quer transformar a Scala numa empresa com presença global, uma empresa brasileira, com uma brasilidade, mas com uma presença global. E a gente hoje já está em 70 países. Então, tem muito pela frente para fazer, para construir, e super empolgado aqui, energizado, como se eu estivesse começando o meu primeiro emprego. Então, um pouquinho da minha história Maravilha, aqui, Maria. que maravilha, Delfim. Aliás, que interessante, somos três cariocas aqui hoje, né? Sendo que nós dois, eu e você, morando em São Paulo, e o Felício morando no Rio. Muito bem, Felício, agora é com você. Cara, parabéns, Delfim, bela carreira aí. Tenho a mesma idade que você, mas não tenho 40 anos de trabalho, não. Não comecei com os 15, não. Mas a minha história é parecida, né, com as mudanças, mas eu acabei trabalhando em duas grandes companhias apenas. Mas eu, com 13 anos de idade, eu fui jogar futebol nos Estados Unidos e foi a minha primeira experiência assim, internacional. E fui jogar num time Fort Lauderdale United, Flu, e eu sou Flamengo. Então eu fui jogar no Flu e eu sou Fla. O pessoal, meus amigos me zoavam, mas eu fui nas férias. Então a Irene vai perguntar sobre o nosso início de carreira. Você começou a trabalhar com 15 anos. Eu costumo dizer, não tem freelance, né? Não tem almoço de graça. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Então, eu abri mão de umas férias com 13 anos de idade para estudar e jogar bola nos Estados Unidos. Então, eu tive a experiência de high school lá e não me arrependo. Trouxe eu falar inglês fluentemente com 14 anos e ser o aluno mais novo do IBEL a me formar e fazer o TOEFL com 15 anos de idade. Então, tudo isso vai somando na carreira. Eu não sabia com 17 anos o que fazer, fui fazer teste vocacional, deu medicina, engenharia mecânica, engenharia industrial e administração de empresa. Na época eu falei, medicina, Deus me livre, não quero fazer. Hoje eu olho para trás, acho que teria dado um bom médico, que eu gosto de ajudar as pessoas, mas eu fiz os outros três. Fiz vestibular de administração para a UERJ, engenharia de produção para o Fundão, para o UFRJ, e engenharia mecânica para a PUC. Acabei passando para as três, me matriculei nas três, tranquei o Fundão para começar no segundo semestre, comecei na PUC, a UERJ de noite. Meu pai dizia que eu era estudante profissional, eu saía às 7h30 da manhã de casa e voltava às 10h30 da noite. O pessoal da UERJ não entendia a administração de empresa, todo mundo já trabalhava e eu chegava de bermuda e chinelo, porque eu tinha saído de manhã para ir para a PUC e, na época, tinha muita gente que ia de bermuda e chinelo já para a faculdade lá. Então, acabei estudando muito, isso fez uma diferença na hora que eu fui procurar trabalho. Então, o meu primeiro trabalho, você falou de ações, de telefone, eu fui trabalhar numa associação de pequenos investidores, porque as pessoas tinham telefones e tinham ações, mas não conseguiam negociar na bolsa porque não tinham volume. E essa associação fazia o intercâmbio, a intermediação para juntar várias pessoas e negociar ou comprar ações. Então, eu vivi essa época de ter telefone ser um investimento, né? E você fazer declaração de imposto de renda com isso. Mas o meu primeiro estágio foi na Shell. Eu passei para Ipiranga, uma coisa que eu identifiquei cedo na engenharia, porque eu fiz 2 engenharias, era que nós não éramos preparados para serem vendedor. Então, o melhor aluno da sala não fazia uma boa dinâmica de grupo numa entrevista. E eu, graças a Deus, eu sempre me dei bem, assim falando, e eu até indiquei amigos. Porque quando eu passei para Ipiranga e eu fui chamado para a Shell, preferi ir para a Shell, quem ia me contratar perguntou, quem você indica do grupo? E um grande amigo meu, Ricardo, eu indiquei para entrar na Ipiranga. Então, fazendo a história longa, curta, eu trabalhei 30 anos em 2 empresas. Shell, trabalhei por 3 anos na parte de suprimentos, logística e distribuição. Vi que a minha praia não era a engenharia. Estava feito uma matéria de marketing, li o livro do Philip Kotler, assim, e falei, é isso que eu quero. E aí eu fui chamado para ser trainee na Souza Cruz e entrei como trainee de marketing.
fui o primeiro trainee a ser chamado para vir para a matriz, e aí tive a primeira experiência internacional. Eu cuidava de patrocínios e fui cuidar da Fórmula Indy nos Estados Unidos. Fiquei 2 anos e meio viajando todo final de semana para as corridas. Os pilotos me olhavam como o patrocinador, um símbolozinho de cifrão, então me tratavam super bem. E as pessoas ficavam, quem é esse cara aqui? Os pilotos normalmente que estão no spotlight, e os pilotos ficam convidando ele, chamando, e isso meus amigos até brincavam. Cara, você ainda ganha salário para fazer isso? E, graças a Deus, eu era solteiro na época. O Paulo era um deles, que você disse que conheceu, o Paulo Escada, que trabalhou, estudou comigo desde os 11 anos de idade. E ele falava assim, mas, cara, foi assim uma experiência, conheci personalidades famosas, negociei com Emerson Fittipaldi a corrida do Rio de Fórmula Indy, eu com 26 para 27 anos, conheci o Nelson Piquet, que a gente patrocinava a pista dele em Brasília, e tem uma história que chamei para ele fingir que era o coach, o mentor do Felipe Jafone na primeira corrida do ano em Homestead, para gerar mídia espontânea. Então, e fui o primeiro a trazer o Pay for Performance também para a categoria. Então, eu, por ter a parte, feita de exatas, estar trabalhando em marketing, mas eu sempre tive uma preocupação do retorno sobre o investimento. Eu sempre tive a preocupação de olhar se a margem era boa ou não. Dali, eu acabei indo para o diametralmente oposto, fui para Cuba. Fiquei 3 anos, então saio dos Estados Unidos, vou para Cuba ser diretor de marketing e exportação. Conheci o Fidel Castro, ganhei prêmio de exportação e de publicidade das mãos do Fidel Castro, porque a gente exportava e gerava divisa, e ele ficava feliz por isso. Então, num país que era proibida a publicidade, eu ganhei 2 prêmios, um de ter gerado a maior crescimento de exportação, vendendo cigarro, tabaco negro, Romeu e Julieta, Coíba, e aí eu viajei para vários países. Até estava falando com você no início aí, com vocês, eu fiz um apanhado, eu já tive em 80 países até agora, 41% do mundo. E eu não tinha essa noção. Fui fazer há pouco tempo que a minha filha mandou um aplicativo para fazer isso. Mas aí de Cuba, que eu aprendi muito sobre liderança humana, você não podia dar prêmios. A média salarial dos meus funcionários era $13. Como você tocar o coração para que eles trabalhassem mais, ficassem engajados. Daí eu voltei para o Brasil para cuidar do Duty Free da América Latina. Conheci muito também. Aí você disse de ter saído de bens de consumo de massa, boteco, e ir para lingerie. Eu saí de Cuba e fui cuidar do Duty Free, que era o show window, né, das marcas mais premium, com um projeto de tirar o volume e transformar em valor. Então, era uma mudança do mindset, que não era vender mais quantidade e vender, sim, qualidade. Olhar para as outras categorias que faziam os lançamentos premiums, as coleções exclusivas do Duty Free, trazer isso para a categoria de cigarro. Depois daí, eu fui para a Trinidad e Tobago, cuidei das 22 ilhas do Caribe, uma experiência sensacional. Eu tinha 6 nacionalidades se reportando para mim. Ali eu aprendi sobre a importância da diversidade. E não tinha como eu saber mais da Jamaica do que o Rhys Campbell, ou saber de Trinidad que o Raul Glynn, ou da Guiana que o Chandradá, ou do Suriname. Então, eu tive que, e até eu brinco que esses cabelos brancos foi de lá, 2009, um ano depois da Global Economic Downturn, da bolha imobiliária, impactou o turismo do Caribe todo. Para sair daquele lamaçal, eu tinha que contar com a ajuda de todos, e aí eu vi como que é importante você ouvir os que conhecem o mercado, você dá a direção como líder, e não ser aquele líder que bota o foco em cima de si, mas é o que ilumina o caminho. Vamos por aqui e dá uma certa liberdade com responsabilidade. Depois dali eu fui para Costa Rica, assumi os mercados que nós não éramos líderes, então era Costa Rica, Guatemala, República Dominicana. Fiquei 1 ano e meio, consegui ganhar 3% de share em cada um desses mercados, que a gente lançou Lucky Strike nesse mercado. E daí eu recebi uma proposta de ir para o outro lado do mundo. Se fizer um furo na Costa Rica, você sai no Sri Lanka, exatamente do lado oposto.
para ser lá a primeira função minha, que era from seed to smoke, cuidar de toda a cadeia, end-to-end. Então, era uma empresa listada na Bolsa de Valores, a BAT tinha 70% das ações, então tinha um chairman externo, eu era do conselho da empresa no Paquistão, eu visitava Bangladesh, que fazia parte do cluster, conheci um mundo totalmente novo. Ali aprendi muito sobre engajar o stakeholder engagement, que era importante para uma empresa listada na Bolsa de Valores. E dali eu voltei para Costa Rica para assumir como diretor de marketing de toda a América Central e Caribe, 32 mercados, e fiz um trabalho de priorização. A verba era finita, então, em vez da gente olhar, vai dividir por volume, a gente buscou um profit pool, e aí era pescar onde os maiores peixes estavam. E aí era não ter aquela briga do country manager de El Salvador querendo dinheiro porque estava ganhando market share, mas não trazia lucro. Se ele tivesse botando o chapéu da área, aonde ele botaria aquele dólar para investir? E aí, tendo essa matriz de priorização, facilitou. E aí, isso daí foi algo que foi até copiado globalmente depois. Dali, eu acabei indo para o leste europeu, que foi a minha última posição, cuidar de Cáucasos, era Geórgia, Armênia, Azerbaijão e Moldávia. E aí veio a pandemia, eu queria voltar para o Brasil, tinha ficado 19 anos fora do Brasil, da minha carreira de 26 anos, e não estava conseguindo posição. Estavam querendo que eu fosse para Taiwan ou para mais longe, e eu queria voltar. E aí tentei até ir para Ibéria, eu tenho passaporte português, mas não consegui, porque tinham acabado de colocar um country manager lá. E aí resolvi sair da empresa, e tem 4 anos que eu estou empreendendo em outras coisas. Criei um canal do YouTube que se chama Leaders Talk, para give back, tudo que eu aprendi sobre liderança. Tem mais de 100 vídeos, metade em inglês, metade em português. Alguns viralizaram, tem vídeo com 90 mil visualizações, vida de expatriado. Tem outro sobre as minhas 7 regras de ouro, mas nunca investi um centavo para promover. Então, hoje em dia, a gente fala que o micro-influencer tem mais valor do que o gigantesco, lá que tem milhões. Eu tenho 850 seguidores ali, tenho 3 mil seguidores no LinkedIn, e eu acho que tem mais engajamento do que ter uma quantidade de robozinhos ou só para dizer que tem. Resolvi entrar como conselheiro numa ONG. Hoje eu sou conselheiro tesoureiro de uma ONG que é uma educação digital e social, uma ONG argentina. E aí foi quando o Ramírez me convidou. O Ramírez é também conselheiro dessa ONG, ele conheceu a Fundação Compromisso lá na Argentina, eu tive lá para conhecer, e estou maravilhado, porque ali é você ensinar a literacia digital para pessoas carentes que conseguem, em 4 meses, trazer uma renda extra ou criar um mercado, um e-commerce digital para a lojinha ou para a tenda do pai ou da mãe ali na comunidade. E tenho mergulhado de cabeça, até o presidente da ONG, um argentino, Lúcio, disse que eu sou o conselheiro mais mão na massa que tem, porque eu viajo com eles, é pro bono, não ganho nada nisso. E resolvi investir também num sonho de real estate, então eu faço retrofit de imóveis no Rio de Janeiro, eu tenho alguns painéis solares, uma microusina no Espírito Santo, e é isso, sou conselheiro, mentor, dou aula na FIA e na Dom Cabral de estratégia, liderança e inovação, como professor convidado. Estou em São Paulo hoje, sou carioca, mas quase que 1/3 da minha vida eu morei fora do Brasil. Então é isso daí, Irene. Que bom, parabéns. Feliz, você construiu agora o que a gente chama de uma carreira de portfólio. É onde tem várias coisas que você faz diferentes e que acabam preenchendo o seu tempo, e algumas vezes as pessoas escolhem isso e até ganham como fonte de renda, né, dessas escolhas, mas botando os ovos em diversas cestas e não na mesma cesta. Muito bom. Ele falou no Ramírez, é porque, por acaso, o Delfim me apresentou ao Ramírez quando ele era da AT&T, né? Foi assim que eu conheci o Ramírez,
E o Ramires me apresentou o Felício. Então, por isso é que o Ramires foi mencionado, é o nosso ponto aqui em comum, né? Por acaso, nós todos conhecemos o É Ramires, né? verdade. Muito bom. Agora, eu sei que vocês tocaram alguma coisa, mas eu queria que vocês me dissessem como é que o início da carreira de vocês pôde influenciar até que vocês chegassem onde vocês chegaram agora. No meu caso, Irene, o meu início de carreira, eu diria, eu sempre digo quando estou conversando principalmente com jovens, né? Converso muito hoje com jovens. Eu falei muito aqui da minha carreira executiva, mas eu também tenho outras carreiras em paralelo, porque daqui a pouco a executiva vai chegar um momento que eu vou parar. Então eu sou conselheiro há 19 anos, já faço mentoria há 10 anos. E aí nessas conversas de mentoria, eu sempre digo que até hoje eu dou muito valor à atitude, dou muito valor e aí quando eu digo atitude, atitude de persistência, de resiliência, né, de buscar construir e do outro lado o trabalho, né? Eu sempre trabalhei muito, sempre eu não conheço ninguém de sucesso que trabalhou pouco, não conheço, né? Talvez algum dia possa ser apresentado para esse, mas até hoje eu não conheço nenhuma história de gente que conseguiu. E sucesso não é só quem construiu uma coisa grandiosa, mas sucesso é aquilo que te realizou, que te fez bem, e que entregou o que você esperava para si próprio, né? Para mim isso é sucesso. E todos com quem eu converso que tem essa característica de sucesso, todo mundo sempre trabalhou muito, porque não é trabalho, né? É prazer, né? Você mistura o trabalho com prazer. Então, então eu diria para você que o que influenciou no início, o início da minha carreira, como influenciou ao longo do tempo, foi sempre, como eu falei, eu sempre fiz jornada dupla, né? E eu sigo fazendo até hoje, porque eu faço várias outras coisas em paralelo, sendo que eu tenho as minhas 24 horas de qualquer um. Então, eu diria que sempre ser alguém que trabalhou muito, e não só muito na quantidade, mas na intensidade, principalmente, né? Eu não me vejo um hard work, né? Trabalho 16 horas por dia, não é isso. Quando eu digo trabalhar muito, é trabalhar com intensidade. Hoje eu procuro trabalhar com muito mais inteligência, muito mais eficiência, mas com muita intensidade. Se eu estou numa reunião, eu estou numa reunião. Eu não estou numa reunião e fazendo três coisas, porque eu não faço nada ao mesmo tempo, né? E sempre colocando muita energia, sempre muita doação. Isso eu fiz desde o início. Então isso influenciou ao longo da minha carreira inteira. E eu acho que as coisas que eu conquistei, o convites que eu recebi, enfim, e metas que eu alcancei ao longo da vida, vieram muito de algumas dessas características que eu mencionei aqui. Obrigada. Felício. Eu comentei no início, eu acho que nada é por acaso, né? Tem aquele discurso do Steve Jobs na formatura de Stanford, Connecting the Dots. Ele depois, no futuro, você olha para trás, pô, fez diferença eu ter aprendido inglês com 13 anos, tendo ido viajar sozinho, morado numa família que eu não conhecia. Isso ajudou em algum momento da minha vida. Fez diferença ter feito 3 faculdades. Fez diferença eu ter amizades e ver a faculdade, como eu vejo que muitos jovens hoje falam, preferia se fosse ensino à distância. A quantidade de pessoas que você conhece na faculdade ou na escola, a amizade que você traz até hoje, e isso ajuda. Então, eu acho que não tem, e o Delfim falou, não tem nenhuma receita mágica, nenhum passe de mágica que vai transformar a sua vida em um sucesso. E eu acho que o sucesso depende de cada um, mas é realização pessoal. Então, eu acho que você tem que se diferenciar. Se você for mais um, você vai ser medíocre, você vai ser médio. Busque se diferenciar, busque fazer algo a mais, dê aquele extra mile. Então, não entregue só o que foi pedido. Tenta fazer um pouquinho mais, tenta olhar na visão do teu chefe, tenta pensar com visão de helicóptero e não ali. Então, acho que cada coisa dessa contribui. Então, se tem jovens, eu dou mentoria para C-levels que estão em transição de carreira, mas o que eu mais gosto são jovens que querem entrar para o C-level, se tornarem diretores, e eu falo,
Cara, não existe. Se coloca na posição de cima, comece a agir como se já fosse sênior. Não adianta você querer ser o diferente, cabelo roxo, pintado. Cara, são raríssimas pessoas que conseguem isso e chegam longe. Mas, ao mesmo tempo, não tente ser o que você não é, que a fatura pode chegar lá na frente. Então, tente encontrar alguma coisa que você, como o Delfim falou, tenha prazer em fazer. Porque aí o trabalho não vira um sacrifício, vira um prazer. Você entra em flow, você faz bem, você entrega, você está animado. E não como muitos falam, pô, que droga, domingo à noite, amanhã tem trabalho. Cara, então você está no lugar errado. Vai ser difícil ser bem-sucedido aí. Perfeito. Muito bem. E agora eu queria saber, ainda falando sobre carreira, qual foi o fato que mais te surpreendeu durante a sua carreira inteira e se houve aprendizado, e aí se houve, qual seria o aprendizado? Delfim, quer falar? Posso? Eu só não entendi a pergunta. Qual foi o fato que aconteceu que mais gerou aprendizado? Mais surpreendeu você durante a sua vida profissional? Eu acho que o que mais eu não diria assim que mais me surpreendeu, mas o que claramente, né, é sempre eu no início da carreira eu comecei a perceber isso e comecei a adotar isso e sempre deu muito certo, foi uma coisa que o Felício acabou de falar, que é esse extra mile, né? Eu nunca me contentei em entregar o que esperavam de mim, né? Eu sempre procurei entregar algo a mais. Eu sempre, se a minha meta é 10, se alguém estabelece uma meta para mim de 10, eu me estabeleço uma meta de 11 ou de 12. Eu sempre procurei, né, raise the bar, né, sempre procurei subir um pouco a barra acima do que esperavam de mim. E aqui eu não estou falando de chefe, eu não estou falando num contexto de meta, até isso também, mas isso é o menor. Eu estou falando aqui no sentido mais amplo, né? Eu sempre procurei me desafiar para ver até onde eu consigo ir, né? Qual é o que eu consigo ter de entrega e ver. E todo mundo tem o seu limite, eu também tenho o meu limite, mas que limite é esse, né? Eu nunca tive medo de testar o limite. E quando eu digo testar o limite aqui, é no sentido de buscar fazer mais, buscar dar esse passo a mais. E isso, ao longo da minha carreira, sempre me ajudou muito, né? O Felício mencionou aqui o tema de você sempre ter um olhar acima, né? Então, eu me lembro uma vez que um jovem que a gente, nos processos de avaliação que toda empresa tem e tal, ele tinha uma demanda de queria ser uma posição acima do que ele estava. Eu falei, você quer estar numa posição acima? Você acha que você tem todo o potencial? Então faz o seguinte, começa a agir na posição que você ainda não tem, né? Tenha uma atitude como tal, tenha uma visão e transforme essa visão em atitudes, em fatos, em comportamento, porque na hora que você, né, fizer isso, a promoção, que vai ser o reconhecimento dessa atitude, o reconhecimento dessa entrega, ela vai ser automática. Se os mecanismos dentro da organização, nessa época a gente estava na Coca, e a gente tinha um bom mecanismo de reconhecimento de processo de avaliação de desempenho e de reconhecimento. Eu falei, o mecanismo aqui funciona, eu acredito no mecanismo. Vai ser mais do que natural e vai ser muito, muito simples. Mas você que tem que dar esse passo, não é esperar alguém te reconhecer antes de você fazer primeiro. Então, eu acho que esse meu aprendizado foi muito isso, né? De ter um extra mile e sempre tentar estar um passo acima, né? Hoje sou já 20 anos CEO de companhias. O que eu procuro fazer? Qual é o meu passo acima? Eu tento ter a visão do conselho, né? Eu tento ter a posição, o olhar da posição do presidente do conselho, de um conselheiro. Por quê? Porque eu tenho que abstrair de onde eu estou para entender de que maneira eu posso atender uma necessidade, a satisfação de um outro ente que não é da minha posição. Então, isso te ajuda muito a entender o ambiente, ter uma visão 360 e fazer uma entrega superior. Muito bem. Felício. O que eu acho que me chamou mais a atenção, eu entrei novo numa função de visibilidade, de patrocínios, e o presidente da empresa, o Flávio de Andrade, ele adorava. Então, eu tinha contato com o líder número 1 da empresa quase todos os finais de semana que ele ia na corrida, e eu passava o final de semana. Então, eu pude aprender, e aí eu acho a importância de você ter assim, um líder, um espelho que te guie. Não quer dizer que eu concordasse 100% com o que ele falava, mas
e eu vi assim, cara, eu acho que nisso daqui eu quero me espelhar nele. E aí eu via o que ele fazia. Eu tentava ser igual. E eu consegui, graças a Deus, encontrar dentro da empresa alguns líderes que eram exemplos e outros que eram péssimos exemplos. Que eu aprendia, você não escolhia o chefe, né? Então, às vezes eu tinha chefe que eu falava, cara, quando eu estiver na posição dele, eu não vou ser igual a ele. Mas como ele está agora, meu chefe, eu vou tentar fazer o máximo possível para entregar. E normalmente esses chefes são os que fazem você entregar mais do que você até imagina. São os chefes mais difíceis. Então, eu sempre agradeci as pessoas fáceis e difíceis, mas eu acho que ter um espelho, alguém que você admira, que às vezes até muda para outra empresa, mas você segue, ou ter um mentor, isso era uma coisa que eu sempre vi que era bom ter alguém que pudesse falar, estando alguns níveis acima. Ótimo. Ainda falando, então, sobre carreira, vamos falar um pouco sobre carreira internacional. Vou pedir a opinião de vocês aí. Eu sei que o Felício já passou por isso, então, para ele, ele fala sentado na cadeira. Mas o Delfim também tem as suas opiniões sobre uma carreira internacional. Então, eu queria ouvir os dois. Que conselhos vocês dariam para quem quer uma carreira internacional? E o que vocês acham disso para o histórico profissional de um executivo? Essa eu vou deixar o Felipe responder, porque ele tem muito É mais. isso. Eu também já morei fora, mas o Felício ganhou longe, então Ganhou longe, vou deixar é ele lógico. começar dessa vez. Cara, eu acho que como tudo na vida, Irene, tem prós e contras, sabe? Você ganha, você abre a mente, você passa por experiências de vida que você não consegue se não sair do teu lugar. E eu não fui para o jet set normal de Nova York, Paris, Londres. Eu fui para buracos do mundo assim que as pessoas falam, pô, que lugares exóticos. E até eu brincava que eu preferia ser cabeça de sardinha do que rabo de tubarão, porque nesses lugares eu tinha autonomia para fazer a diferença. Então, eu acho que quem tiver essa oportunidade, abraça. Eu fui o primeiro da minha família, tanto de parte de pai e de mãe, que foi trabalhar fora. Mas tem um primo meu que seguiu os meus passos, já está há 10 anos nos Estados Unidos e está adorando, porque abre a cabeça. E sem falar na educação para os filhos. Eu posso dizer que meus filhos não têm a menor noção do que seja racismo ou preconceito. Que as escolas que eles estudaram, tinha gente de toda parte do mundo, todas as cores. Então, eu acho que tem muito a ganhar. Agora, qual é o contra? Você fica longe dos amigos, fica longe da família. Muitas vezes eu só via meus pais uma vez por ano, porque você está do outro lado do mundo, complicado. Viagem, custo. Então, mas eu acho que quem tiver oportunidade, acho que com o mundo estando interconectado, a facilidade, talvez não tenha mais a necessidade que antigamente tinha. Você consegue hoje trabalhar estando em qualquer parte do mundo. Até que os nômades digitais estão fazendo história, viajando e trabalhando para uma empresa que pode estar em qualquer outro canto. Talvez as oportunidades sejam menos que existiam antes, mas se surgir, eu diria para a pessoa, cara, vai. Talvez não precise ficar 19 anos, mas não perca a oportunidade se tiver. Até porque hoje não tem mais aqueles processos de assignment, né? Que você ia com todo o Pacote. dinheiro, com pacote. Né? Hoje, você tem que se desligar da empresa que você está aqui no país e ir para outra empresa. Então, é um pouco diferente, mas é uma experiência riquíssima. Delfim, querido, desculpa, eu só fiz um adendo, tá? Não, não, sem problema. Não, eu acho que eu concordo 100% do que o Felício comentou. Eu vivi fora do Brasil, vivi na Argentina, né, mas foi um período curto, mas é muito evidente, né? Toda essa, como é que abre a sua cabeça e eu não, eu também concordo muito com o que o Felício disse de você tiver uma oportunidade. Eu acho que aqui é um tema de casar o momento, casar a oportunidade, situação, que sempre uma decisão dessa é uma decisão que não é só de carreira, é uma decisão de vida, é uma decisão familiar que tem vários impactos, vários prós, né? Alguns cons. Então é natural de cada um balancear isso, mas eu acho que do ponto de vista da carreira é espetacular, né? E eu acho que para
desenvolvimento de família. Eu tenho 3 filhos, meus 3 filhos fizeram seus intercâmbios, cada um num canto do planeta, e eu vejo hoje que são pessoas, já são todos, né, mais velhos, todos eles se formaram muito bem e se formaram como cidadãos, né? Então, eu acho que isso ajuda muito a ter uma perspectiva de mundo diferente, né? Então, eu acho que é muito interessante para quem tiver essa oportunidade, acho que vale muito a pena. E você ainda teve uma coisa, você também mudou do Brasil, você mudou de cidade, né? Porque No Brasil, eu praticamente morei em todas as regiões do Brasil, né? Morei no Sudeste, em todos os estados, morei no Sul, morei em 2 lugares do Nordeste. Então, assim, o Brasil eu conheço, eu sempre brinco, eu realmente sou brasileiro, porque tenho esse feeling claro, né, do que é o Brasil, dessa diversidade, dessa riqueza cultural que a gente tem. Para quem está no ambiente de bens de consumo, isso faz muita diferença, porque isso ajuda você a ter um entendimento de hábitos de consumidor. Eu que trabalhei com categorias muito diferentes, cada categoria tem um impacto, ou tem uma presença, tem uma penetração diferente, né? Então, isso ajuda muito a você ter esse... E como ser humano, mais ainda, né? Porque essa diversidade que você tem dentro do Brasil é uma coisa espetacular, né? Então, e é diferente, sei lá, passar uma semana de férias, outra coisa é você viver. Você viver, falar do sotaque, né? Então, eu, para cada lugar do Brasil, quando eu viajo, que eu volto para algum lugar que eu morei, eu brinco que eu começo a usar o meu dialeto local, né? E me divirto muito com isso. E tenho muitos amigos em vários desses lugares. O é isso aí. Brasil tem Inclusive, vários países, né, dentro de um é país só, né? verdade. Você tem uma Exatamente. diferença, assim, você pegar o norte para o sul, são países diferentes, né? É isso aí. E aqui, o Delfim, tem o Harlan Silva, que foi da nossa. Você também foi nossa, né? Fui nossa também, fui CFO da nossa. Nossa e Solar. Ele foi nossa e Solar. Sou lá, porque a nossa, eu fui CFO da nossa, fui presidente da Guararapes, que juntaram e fizeram o que é hoje a Fizeram Solar. Solar. Exato. É, muito bom. Muito bem. Então, ainda, tema de carreira, o que vocês acham da mudança de empresa? É, porque a gente vê muita gente mudando constantemente de empresa, né? Como é que vocês veem, quando vocês recebem um currículo tal, de uma pessoa que mudou muito? Isso é importante, isso não é importante? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Bem, aqui eu acho que eu mudei mais de empresa do que o Felício. Então eu vou começar. Para quem não sabe, eu estou na minha 11ª, no meu 11ª empresa. Então, é, 40 anos daria uma média aí de quase 4 anos, né? 4 anos porque, na verdade, na última empresa, que é a 11ª, que é o Grupo Scala, eu tenho 3 meses, acabei de começar. Então, dá uma média de 4 por empresa. Mas aqui eu estou contando o estágio que eu fiz 1 ano na Vale, então tem um pouco de tudo. Qual é a minha visão sobre isso? Eu acho que, primeiro, acho que não tem uma receita pronta. Eu acho que você, como o caso do Felício, ficou 26 anos, né, na Souza Cruz, mas teve em várias empresas dentro da Souza Cruz, com várias experiências diferentes, e praticamente como talvez até às vezes mais rico do que você está trocando de setor ou de empresa. Então, primeiro, acho que não tem uma resposta pronta. Quando eu recebo um currículo, eu tento entender mais do que simplesmente ver quanto tempo ficou em cada lugar, tento entender a história do candidato, né? E o que principalmente levou ele às decisões que ele tomou de permanecer ou de trocar, né? Segundo, eu acho que você, falando de quem, e aí eu vou falar com a minha perspectiva, que é a perspectiva de quem trocou em vários. Eu não só troquei de empresa, eu troquei de setor, né? Eu trabalhei em mineração, em telecom, em banco, em consultoria, em papel e celulose, agora estou em cuidado de cabelo, enfim, em bebida, um monte de coisa, né? Em moda, varejo. Então foram. Então, o que eu acho que te ajuda muito quando você tem muitas mudanças, e principalmente se você. Não é que eu só você muda de empresa, mas você muda de setor, você obrigatoriamente você precisa ter uma capacidade de se adaptar, de adaptabilidade, que é muito grande.
porque você muda não só de conhecimento do setor. Então, você imagina que você vai para um novo setor, você tem zero de histórico daquele setor, você tem que construir do zero. Você tem que construir o relacionamento do setor, porque quando você está no segmento, você cria relacionamento, você conhece não só gente da tua empresa, mas você conhece dos concorrentes, né? Você conhece gente da associação que representa aquele setor. Então, você cria todo o network. Quando você vai para uma nova empresa, num outro, que não é um concorrente, é um outro setor totalmente diferente, você tem que começar do zero tudo isso. Então, eu diria que é muito mais trabalhoso. Agora, para mim, né, e aí eu posso falar sobre o que eu aprendi ao longo da minha carreira, assim, é uma riqueza absurda, porque te dá um ponto de vista, um ângulo realmente muito amplo, porque você começa a ver o que você tem de conexões que você consegue fazer de paralelos, de um lado, né? Você amplia muito o teu network, você passa a ter um network muito amplo, muito diverso, né? Então, eu acho que é muito rico. Agora, exige muita dedicação primeiro, estar com a cabeça aberta para o novo, literalmente. Exige dedicação de estudar tudo do zero, né? Começar do zero. Eu estou há 3 meses na companhia, eu estou aprendendo do zero, né? Então, eu sou um rookie aqui, eu sou um estagiário no segmento. E a gente tem que, e te exige humildade, né? Porque mesmo no meu caso, sou o presidente da companhia, tenho que tomar decisões que são relevantes para o negócio, mas eu tenho que ter a humildade de saber o que eu não sei. E no meu caso, nesse momento, eu sei ainda muito pouco, né? Mas eu também sei que em pouco tempo eu vou saber muito, porque eu vou me dedicar, eu vou estar com a cabeça aberta e vou absorver. Então, eu acho que te traz habilidades de aprendizado, velocidade de aprendizado, de humildade, que é muito importante. Então, eu acho que é muito rico, né? Mas eu acho que também tem coisas muito interessantes quando você também está numa carreira que você segue numa empresa por muito tempo. Mas aí isso eu vou deixar o Felício contar, porque ele sabe melhor do que eu. Ah, e aí já tem Olha, uns coraçõezinhos aí pedindo é, para você, viu, Delfim? mas, o Né? Irene, Fala. eu acho que, para mim, o que sempre me fez escolher um candidato ou outro foi a atitude. E o Delfim falou um pouco disso. O currículo, se é formado, pós-graduado, doutorado, eu já me arrependi de ter contratado pessoas pelo currículo e nunca me arrependi por ter uma atitude correta de poder fazer, de querer fazer. Então, quando eu via que tinha mudado muito, a minha pergunta era por quê que estava mudando. Se a resposta era recebi proposta melhor, cansei, queria conhecer outra, a resposta me convencesse, aquilo era o suficiente. Mas eu me arrependi de contratar pessoas que o currículo era perfeito e quando chegava, vamos fazer isso, eu até brinco, tinha um problema para cada solução. Você trazia uma solução, ele via com um problema. Eu falei, pô. E tinha gente que o contrário, não tinha nenhuma currículo e você falava, vamos chegar na Lua, o cara, vamos embora. E arrumava um jeito. Eu até brincava, que quando começou a surgir o celular, antes era bip. E aí muitos vendedores falavam, tá sem sinal. Eu virava e falava, gente, quem quer se comunicar faz até sinal de fumaça. Encontra um jeito. Bate na casa de alguém, pede o telefone. Agora, é fácil arrumar desculpa. E aí tem aquela expressão que eu dizia. Você pode ter desculpa ou resultado, não dá para ter os dois. Escolhe qual que você vai ter. Então, para mim, o currículo era muito assim, bem assim, os recursos humanos, alguém passava, para mim eu tentava entender o porquê e se a atitude do candidato era de vamos fazer. Pau para toda a obra, vou entregar o extra mile, tô junto, tamo junto. Ótimo. Eu queria agora uma curiosidade. Eu vou pegar vocês, porque isso não estava nos. Vocês acham que o papel do CEO nesse mundo muito mais volátil e agora muito mais complexo, né, com esses problemas todos geopolíticos que nós estamos tendo, vocês acham que o papel do CEO ele continua o mesmo? Ou o que vocês acham que o CEO hoje precisa mais ter para fazer face a todos esses desafios? Eu acho, Helene, que o CEO precisa ser muito ágil hoje. A gente sempre trabalhou com muita incerteza, né? Você tem que tomar decisões o tempo todo, várias decisões ao longo do dia.
com muitas incertezas, sempre foi assim, não é novo, mas eu acho que cada vez mais nesse mundo mais volátil, com mais as incertezas, não que elas aumentaram as incertezas, mas é que a velocidade de mudança provoca uma sensação de menor confiabilidade do que você supostamente conhecia, né? Então, você tem que estar, eu acho que isso te obriga você trabalhar com menos informação, ao mesmo tempo que você tem muita informação, você tem muito dado, né? Você tem muita coisa que chega. Então, a proliferação de dados que chegam é muito. Agora, com a informação qualitativa, de fato, para você tomar essa decisão, isso você, por outro lado, você reduziu. Por que você reduziu? Porque, às vezes, você tem dados e informações que são conflitantes. E você tem que tomar a sua decisão, você tem que escolher. Então, eu acho que uma característica do seu hoje, ele precisa ser mais rápido, ter menos medo. Então, assim, ele tem que tomar decisão, ele tem que tomar risco, tem que tomar mais risco. Então, alguém que tem como característica pessoal, comportamental, aversão a risco, vai sofrer muito. Vai sofrer muito porque vai ter que tomar decisão, vai ter que tomar. E esse sofrimento gera problema de saúde, né? Naturalmente. Então, assim, eu acho que precisa ter esse entendimento de velocidade, e não é que tem que desejar o risco, é que o risco já está, né? Então, como é que você toma? Eu vou dar um exemplo nosso, né? A gente hoje exporta para os Estados Unidos e vários outros países, como eu falei aqui no início, mais de 70 países. E nos Estados Unidos hoje a gente tem uma estrutura, tem equipe lá. A gente acabou de abrir um centro de distribuição no Texas. E a pergunta é, quando há pouco tempo atrás começou a discussão de tarifa, qual vai ser a tarifa para o Brasil? Eu não sabia qual era a tarifa para o Brasil, mas eu vou parar? Não, eu não posso parar, eu vou seguir e a gente vai ter que adaptar a rota a depender do que acontecesse. A tarifa que até agora está colocada para o Brasil, né, e que nos afeta, é 10%. Mas se o Trump subir para 50%, eu vou ter que adaptar a rota. Mas não adianta eu tentar criar 1 milhão de cenários, porque eu preciso tomar decisão, eu não posso ficar imobilizado. Então, eu acho que essa capacidade de reagir rápido, de entender, ler cenários rápido, e tomar decisões com menos informação, ainda que tenha muita informação, mas menos qualitativa, com menos certeza, eu acho que isso vem cada vez mais aumentando esse cenário de mais incerteza e maior velocidade, necessidade de velocidade de decisão, é o que eu percebo que vem acontecendo. Irene, eu vou ser rápido, que já está quase acabando aí. Eu vou roubar uma, uma, de- uma característica que eu assisti de uma palestra no mês passado do Walter Longo. Ele falou que o CEO de hoje precisa ser nexialista. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. O nexialismo é a habilidade de conectar conhecimentos e habilidades de diferentes áreas para resolver problemas complexos. Nexialistas são, portanto, facilitadores de integração e inovação, capazes de ver conexões onde outros veem barreiras. Então, eu acho que é por aí. Não é nem ser especialista nem generalista. Hoje não dá para ser super-herói. Nenhuma pessoa pode dizer eu sei tudo. Tem que ter equipes boas. E aí eu acho que o CEO, o Luiz comentou aí sobre burnout, o problema mental, tem que ter um tempo grande para cuidar das pessoas, que são as que vão manter. Então, eu acho que saber quem pegar na hora necessária, unir. Eu adorei essa definição do nexialismo. Eu deixo aí para o pessoal procurar. É isso aí. Muito bom. Então, eu vou deixar tem só 1 minuto só para vocês darem uma boa noite e, se quiserem falar alguma coisa para quem estiver aqui ouvindo. Começa pelo Delfim, então. Obrigado, Irene. Bem, mais uma vez, obrigado aqui pelo convite. Um prazer estar aqui com você, com o Felício, e poder dividir um pouco aqui, como o Felício falou durante a fala dele aqui, do give back. Eu acho que essas conversas, de certa forma, também é um pouco de give back, a gente compartilhando o que a gente viu e aprendeu ao longo da carreira. E eu espero que todo mundo, né, seja desse nosso podcast aqui, mas outros também, que isso, de alguma maneira, ajude no desenvolvimento, ajude a refletir, ajude a pensar e ajude a cada um melhorar como ser humano e como profissional. Então, super prazer, obrigado pelo convite. Muito obrigada. Irene, obrigado pelo convite, um prazer te conhecer, Delfim, e
de novo, eu estou à disposição. Podem me encontrar no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Eu gosto de ajudar. O meu propósito é inspirar e ajudar as pessoas a se tornarem melhores do que elas eram. Então, eu faço isso na ONG. Procurem Campinho Digital. É uma ONG muito legal. E contem comigo. Se inscrevam e eu estou aqui à disposição de ajudar e contribuir. E fico feliz de participar desse evento aqui. Obrigada, Delfim e Felício. Obrigada a todos que participaram. E eu acho que a mensagem que eu quero deixar no final é que, na verdade, ser um nexialista é ser um conector, né? Então, a gente tem que estar sempre com a mente aberta para se conectar com o que está acontecendo e, principalmente, se conectar com o outro, né? Então, eu desejo a todos uma excelente noite. Muito mais uma vez, obrigada a vocês por estarem aqui, a todos, né? Tanto o Delfim, Felício e a todos que estão participando dessa live. Um beijo grande e até o mês que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite. Boa noite.